Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje nós iremos continuar, o estudo do regimento interno da Câmara Municipal e vamos estudar aqui a partir do artigo 17 sobre as faltas e licenças. Mas antes de continuarmos, eu quero continuar pedindo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal e possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigo, tá certo? Sou o professor Silas Ventura, para quem ainda não me conhece, e lecionamos nesse canal sobre legislação específica. Então vamos lá para o artigo 17. O artigo 17 diz que considerar-se-á presente à sessão o vereador que registrar sua presença na ordem do dia das sessões ordinárias e extraordinárias, tá certo? Então, para que o vereador seja considerado presente, ele tem que registrar a sua presença. Parágrafo 1º diz que, salvo motivo justo, será atribuída falta ao vereador que estiver ausente no momento da sessão ao qual se refere o caput, ok? Então, caso o vereador ele precise faltar, ele tem que justificar a sua falta. Agora, o que é considerado falta, por motivo justo, ou o que é considerado motivo justo para que ele possa ser acatado, e não ser computada essa falta. Então, o parágrafo 2º diz que considerar-se-á motivo justo, considerar-se-á motivo justo, para efeito de justificar a falta, a doença, o luto, o desempenho de missões oficiais da Câmara e a participação em reuniões com autoridades ou representantes de entes públicos, cursos de aperfeiçoamentos ou eventos de interesse da população do município, tá certo? Então, esses itens aí, são considerados motivo justo. Então, a FGV, ela adora fazer aqueles casinhos hipotéticos, então é uma ótima ideia para a FGV tentar fazer aí um caso hipotético em relação às faltas dos vereadores, tentando contextualizar, em uma dessas situações que se enquadra aí, ou seja, doença, luto, desempenho de missões oficiais da Câmara, participação em reuniões com autoridades ou representantes, cursos de aperfeiçoamento ou eventos de interesse da população do município, ok? Então, prestem bem atenção quais são, ou o que é considerado, as situações que são consideradas como motivo justo. Seguindo agora, o parágrafo 3º diz que a justificativa das faltas será por requerimento escrito. Mais uma vez, pessoal, requerimento escrito, tá certo? Então, a banca sempre vai querer trocar por alguma justificativa verbal ou justificativa oral. Então, esse requerimento só vai ser aceito se ele for escrito. Parágrafo 4º diz: a presença ou a ausência consignada na chamada para a ordem do dia deverá ser confirmada ou retificada em toda ocasião na qual se proceda a votação nominal ou a verificação do quórum, assim sucessivamente. O parágrafo 5º ainda do artigo 17 diz que não será atribuída falta ao vereador que se retirar como recurso parlamentar da votação de determinada matéria incluída na ordem do dia, a título de obstrução devidamente comunicada ao presidente da sessão em plenário. Então veja que não é considerado, não está expressamente aí dizendo que é um motivo justo, mas é uma situação em que não vai ser computada, a falta do vereador, tá certo?
que nesse caso aí é quando ele se recusa a votar sobre determinada matéria. Então ele comunica ao presidente da Câmara e se retira da reunião. Então, na verdade, ele estava presente naquela reunião, mas ele comunicou que não iria estar votando sobre aquele determinado tema, ok? Então, nesse caso, não vai ser computado como falta. Parágrafo 6º diz que o vereador, em obstrução, nos termos do parágrafo 4º, não poderá justificar voto na matéria de cuja votação não participou, tá certo? Então, se caso a pessoa, o vereador no caso, né, ele obstruiu, né, aquela votação, depois ele não pode tentar justificar o seu voto, né, dizendo que não pôde votar por outro motivo, mas sendo que ele não votou porque foi por questão de obstrução, né? Ele não quis votar em relação àquele determinado tema. Agora, o artigo 18, né? O vereador que faltar injustificadamente, questão de prova, né? Questão de prova, não esqueça isso aqui. O vereador que faltar injustificadamente a mais de 3 sessões, tá certo, pessoal? Essa questão aqui está no nosso simulado, né? Eu lembro dessa questão aqui. Entre ordinárias e extraordinárias, sofrerá automaticamente, veja aí, né, a expressão do artigo 18, automaticamente, para cada falta, 1/30 de desconto do seu subsídio, a sua remuneração, do seu salário, né, para ficar mais claro. Então, nesse caso, observem essa situação, né? Faltou a mais de 3 sessões ao mês, independente de ter sido ordinária ou extraordinária, ele vai faltando, né? Para cada falta, 1/30 do seu subsídio, tá certo? Então vai ser descontado na sua remuneração. Agora, sobre as licenças, né? Esses assuntos são importantíssimos, tá certo? Tanto em relação às faltas, como em relação às licenças, né? Porque são situações em que os vereadores eles não vão estar trabalhando, né? Então, isso é importante, essa questão desses assuntos sobre falta e licença. Então, prestem bem atenção. Artigo 19, licenças. Caberá licença ao vereador afastando-o de suas atividades parlamentares nos seguintes casos. Então, o que você tem que decorar aqui é quais são os casos de licença, tá certo? Quais são, qual é, no caso, né, de cada caso, a sua duração, né? Quais são os casos que não podem ter licença, quais são as licenças que são remuneradas e as que não serão remuneradas. Então, é basicamente isso que você tem que gravar nesse assunto sobre licenças. Então, quais são os tipos de licença? Primeira coisa, licença para tratamento de saúde, inciso primeiro, licença maternidade, né, para as vereadoras, né, por 180 dias e paternidade para os vereadores por 10 dias. Então, já começa aí gravando a quantidade, né, o período da licença. Então, 180 para a mulher e 10 dias para o homem. Terceiro lugar, licença para interesse particular, que é aquela licença que você quer fazer determinada coisa, né, para pessoal, individual. Então, a licença para interesse particular vai ser quando for tratar qualquer assunto que seja do seu interesse, né, pessoal. O inciso 4 diz investidura em qualquer dos cargos referidos no artigo 40, inciso 1º da Lei Orgânica. Isso aí são cargos eletivos, tá certo? Então, quando o vereador quer se afastar para se candidatar a prefeito, para se candidatar a deputado, estadual, federal, governador, enfim, a qualquer um cargo eletivo, tá certo? Agora o parágrafo 1º diz que a licença depende, mais uma vez, pessoal, de requerimento escrito.
escrito, tá certo? Então vai entrar de licença, apresenta um requerimento escrito e devidamente instruído, dirigido ao presidente da Câmara, produzindo efeitos após sua leitura em plenário, com registro em ata na primeira sessão após o seu deferimento. Outra coisa importante, quando se trata de requerimento, de apresentar, qualquer que seja o objetivo, quando se trata de apresentar requerimento, tem que saber também a quem se vai apresentar. Nesse caso aqui, né, será ao presidente da Câmara, tá certo? Eu acredito que a maioria dos requerimentos são apresentados ao presidente da Câmara. Parágrafo 2º. Durante o recesso parlamentar, o requerimento de licença produzirá efeitos a partir do deferimento pelo presidente da Câmara, devendo ser lido em plenário com registro em ata na primeira sessão do período legislativo seguinte. Então, apresentou o requerimento durante o recesso, então o presidente vai analisar. No entanto, só vai ser lido, né, perante o plenário quando retornar, né, na primeira sessão, ok? Do próximo período legislativo. Agora vamos para o artigo 19, não sei se ainda tem, né? Tem que voltar aqui. Parágrafo 3º, no caso, né? Na hipótese do... Aí, esses parágrafos agora vão explicando, né? As licenças, como funciona as licenças. Então, parágrafo 3º do artigo 18. Na hipótese dos incisos 1º e 2º do caput, para efeito de pagamento, o vereador fará jus ao subsídio como se em exercício tivesse. Então, voltando aqui, né? Primeiro e segundo tratamento de saúde, primeiro, e segundo, maternidade ou paternidade. Então, nesses casos aí, né, é o que eu falei antes de começar falando sobre licenças. É a questão da remuneração. Então, o vereador tira licença, né, se ele tiver tratamento de saúde, ou tiver, né, dado à luz, né, e o pai, né, que tirou licença paternidade, nesses casos aí, ele vai continuar recebendo o seu subsídio, tá certo? Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 3º, que é licença para interesse particular, a licença será sem remuneração, tá certo? Então, vai ser sem remuneração, ok? Nesses dois primeiros, a licença vai ter remuneração. Então, ele vai receber como se ele estivesse em exercício. Na segunda, ele não vai receber. Outra coisa importante na licença de interesse particular é que ela vai ser por prazo determinado, não superior a 120 dias. Agora, o parágrafo 5º, na hipótese do inciso 4º, né, o vereador poderá optar pelo subsídio do mandato. Então, digamos que ele é vereador e aí ele se candidatou a deputado estadual e venceu as eleições. Então, ele pode optar entre receber a remuneração de vereador ou receber a remuneração de deputado estadual. Então, nesse caso, né, provavelmente eles optam pela que é mais vantajosa. Parágrafo 6º. O retorno antecipado ao exercício das atividades parlamentares antes do término do período da licença depende de requerimento, mais uma vez, escrito, dirigido ao presidente da Câmara, produzindo efeitos após sua leitura em plenário com registro em ata na primeira sessão após o seu recebimento. Então, digamos que ele está com a licença para tratar de interesse particular, que tem o prazo de 120 dias. Completou 100 dias, ele quer voltar, né, às suas atividades. Então, ele tem que apresentar o requerimento na Câmara, ao presidente da Câmara, para depois ele ler no plenário e registrar em ata. Então, só depois disso é que vai
produzir efeitos, tá certo? O artigo 20 diz que a licença para tratamento de saúde será por prazo determinado, devendo o requerimento ser previamente instruído por atestado médico, que deverá ser emitido por profissional devidamente habilitado e que deverá ser ratificado por junta médica municipal. Então, deve ser apresentado, né, o requerimento junto com um atestado médico. Então, não esqueçam deste detalhe, certo? Então, requerimento instruído por atestado médico, que, é claro, tem que ser por profissional habilitado. O parágrafo único do artigo 20 diz que o vereador, que por motivo de doença comprovada, justificar suas faltas, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 17, encontrando-se impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato por mais de 30 dias corridos, mediante ratificação do atestado por junta médica municipal, será considerado em licença para tratamento de saúde. Então, isso aí é como se fosse um segundo tipo, né, de licença para tratamento de saúde. No caso, aquele que não entrou com requerimento para pedir a licença, mas ele faltou, né, ficou doente, né, e faltou 30 dias corridos. Então, nesse caso, ele vai enviar o atestado médico, né, para que seja ratificado e vai ser considerado como licença de tratamento de saúde, tá certo? E aí ele também não vai ter o seu subsídio prejudicado. Muito bem, terminamos essa parte aqui das licenças e das faltas. Agora vamos para o capítulo 4, né, que trata sobre a convocação dos suplentes. É também um assunto importantíssimo, tá certo? Que é quando há uma vacância, né, ocorre uma vacância, e aí é necessário que se convoque os suplentes. Então, como funciona essa convocação, certo? Então, veja que eu vou estudando, né, com vocês e vou sempre fazendo perguntas. Da mesma forma, essa é uma dica que eu deixo, é quando vocês estiverem lendo o regimento, tá certo? Ou a lei orgânica, ou qualquer outro assunto de conhecimento específico, né, para este concurso ou para outro concurso, né, principalmente de legislação. Então, estude fazendo perguntas, leia fazendo perguntas. Como é que eu estudo a lei, né? Estudo legislação sem ser tão chato, fazendo perguntas, porque fica mais fácil de você entender, né? E às vezes também relacionando ao dia a dia e aí ao cotidiano, que aí fica mais interessante. Artigo 21. O presidente da Câmara convocará o suplente de vereador no prazo de 2 sessões ordinárias, respeitada a ordem da diplomação na respectiva legenda partidária, nos casos de vaga de investidura nas funções previstas no inciso 1º do artigo 40 da Lei Orgânica ou de licença por prazo igual ou superior a 120 dias. Então, gente, veja que existe não só no caso de vacância, aquela vacância definitiva, né, que é quando a pessoa renuncia, acredito que a gente já viu isso aqui, né, ou quando a pessoa falece, o vereador veio a óbito, né, então abre uma vaga e é convocado o suplente. Mas nesses casos aqui, né, além desses casos que eu citei, existem esses daqui, que é no caso de licença, né, por prazo igual ou superior a 120 dias. Então, como a de licença por interesse particular, então é necessário que haja uma ocupação daquela vaga por conta das atividades a serem exercidas. E também no caso de exercer outro mandato legislativo, outro mandato, né, independente de ser legislativo, em outro cargo, né, político. Então, nesse caso, o vereador,
né, ou suplente, o vereador suplente será convocado no prazo de 2 sessões ordinárias. Então, gravem aí esse prazo, e as situações são essas que eu acabei de falar, né, que é investidura, né, em outras funções, ou então, no caso de licença, por prazo igual ou superior a 120 dias, né, e também naqueles casos principais, que são os casos de vaga. Quando ele diz nos casos de vaga, é aquele caso que quando a pessoa falece, quando a pessoa renuncia, então é necessária a convocação do suplente, ok? Então gravem aí as situações que vão ensejar na convocação dos suplentes. Agora o artigo, não sei se ainda tem, né? Artigo 21, parágrafo 1º do artigo 21. Né? O documento às vezes quer nos ludibriar aqui, mas a gente está firme e forte aqui, não vai ser enganado por esse PDF. Parágrafo 1º diz: assiste ao suplente de vereador que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência, mais uma vez, por escrito, ao presidente da Câmara, que convocará o imediatamente seguinte. Ficou meio complicado aqui. O imediatamente seguinte. Veja só, esse parágrafo 1º trata do direito do suplente de não querer assumir aquela vaga. Digamos que ele está em outra vibe, né? Digamos que ele não está afim. Digamos que ele resolveu se candidatar a outro cargo, venceu, ou sei lá, qualquer outra situação. Então, ele pode comunicar, ele deve se declarar impossibilitado de assumir, tá certo? E, nesse caso, ele deve fazer isso por escrito e encaminhar ao presidente da Câmara. Quando o presidente da Câmara tomar ciência, ele vai comunicar, ele vai convocar, aliás, o próximo, o que ficou abaixo dele na classificação, né, da votação das eleições. Parágrafo 2º diz que o suplente de vereador convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias corridos. Gente, preste atenção a esses prazos, tá certo? Esses prazos, porque a banca gosta de confundir as pessoas com os prazos. O que é que acontece aqui? A gente não pode confundir o prazo, né, de tomar posse, do suplente tomar posse, com o prazo que eu acabei de citar, que é da Câmara convocar o suplente. Então, o prazo para convocar o suplente é de 2 sessões, ok? 2 sessões. Então, deu uma, deu 2, já está no prazo de convocar o suplente. Ele pode, até 2 sessões, depois da abertura da vaga, a Câmara tem o prazo de convocar o suplente. Agora, para o suplente, uma vez convocado, né, tendo ciência da convocação, para ele tomar posse, é de 15 dias. Detalhe, esses 15 dias são 15 dias corridos, não são dias úteis. Então, não vai contar, nesse caso, né, sábado, domingo e feriados. Quando são 15 dias úteis, não conta sábado, nem domingo, nem feriado. Como são corridos, entra na conta também, né, sábado, domingo e feriado, ok? Contados de quê? Ao momento da contagem, da data da convocação. Então, a convocação foi dia tal, depois daquele dia, né, conta-se 15 dias corridos. Agora vem a exceção, né? Salvo no caso de motivo justo, aqui embaixo, apresentado de novo por escrito à Câmara e aceito pela maioria absoluta dos vereadores. Ao quórum aqui, maioria absoluta. Não é só apresentar, né, o motivo justo, mas os vereadores, a maioria absoluta dos vereadores tem que estar, como é que posso dizer? Tem que concordar, né? Então tem que aceitar. Caso os vereadores aceitem, eles vão prorrogar o prazo, né, por quantos dias? Por igual período, né? Ou seja, por mais 15 dias, certo? Lembrando que essa prorrogação ela só vai acontecer
uma única vez. Então, prazo máximo 30 dias. Prazo principal 15 dias, prorrogação 15 dias também, tá certo? Agora, parágrafo 3º, mais uma vez, mostrando aqui o que é motivo justo. Considerar-se-á motivo justo a doença, a ausência do país e a investidura nas funções previstas no inciso 1º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, documentalmente comprovadas, tá certo? Então, observem lá as funções que estão no inciso 1º do artigo 40, né? E atentem também, quando se tratar de doença, ausência ou ausência do país, tá certo? Parágrafo 4º diz: enquanto não houver posse do suplente, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores em efetivo exercício. Então, está faltando um vereador, né, digamos que seja 13, está faltando um, então o quórum vai ser de acordo com os 12 presentes, tá certo? É só um exemplo. Parágrafo 5º diz que, para efeito do pagamento do suplente de vereador, fará jus ao subsídio a partir do momento de sua posse. Ok, pessoal? Então, esse é o assunto da aula de hoje. Falamos sobre faltas, né? Licenças e convocação de suplente. Então, iremos continuar a partir do artigo 22 na próxima aula, tratando sobre as lideranças. Então, aguardo você na próxima aula. Até lá.